Você sabe quais são os tipos de tributos? Sabe classificar cada um deles? Ou será que você é daquele tipo de pessoa que chama tudo de impostos? Bem, esse é um erro que nós não podemos cometer. Seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócio. Eu vou deixar essa aula para você. Vou pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça que eu deixarei na descrição os links dos meus cursos Direito Tributário, Contabilidade Tributária e Estratégias para Redução de Tributos e outros mais que você pode escolher e ajudar o meu trabalho de propagar conhecimento contábil aqui no YouTube. Bons estudos, qualquer dúvida, deixa a tua pergunta aí no canal no YouTube e quando eu ver, eu vou responder. Abraço, fique aí com essa aula. Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos falando sobre a classificação dos tributos. Os tributos são classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria e o empréstimo compulsório. Qualquer dúvida pode me perguntar e eu vou te responder, tá bom? Então, vamos aqui falar um pouco sobre cada um deles, começando por esse quadro comparativo. Nesta coluna, nós temos aqui os entes federativos, ou os entes tributantes, tá? Os sujeitos ativos. A União, que é um sujeito ativo, é um ente tributante. Os estados e o Distrito Federal também, e os municípios também. Aqui nós temos a coluna dos impostos, a coluna das taxas e a coluna das contribuições. Quando nós falamos de União, nós temos aqui alguns impostos da União, como o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o IPI, IOF, ITR, IGF, tudo bem? Alguns não estão ativados, não estão em voga. Nós temos também aqui nos estados o ITCMD, o ICMS, o IPVA. Os municípios nós temos o IPTU, o ITBI e o ISS. Nós temos também outra categoria de tributos que são as taxas. Tudo bem? São as taxas que tanto a União, os estados e o Distrito Federal, como os municípios cobram as taxas e as contribuições. Quando nós falamos de contribuições, a União é a que mais cobra contribuições. Nós temos a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Nós temos a COFINS, o PIS. Nós iremos estudar profundamente sobre PIS e COFINS, tá? Nós temos aqui as contribuições de melhorias, né? E outros tributos mais. Vamos começar pelos impostos. Imposto é um tributo exigível independentemente de qualquer atividade estatal, ou seja, contraprestação específica relativa ao contribuinte e apresenta uma destinação indeterminada. Lá na aula passada, eu expliquei o que é um tributo. Aqui eu estou falando de um imposto. O imposto é um tipo de tributo, ou seja, quando o Estado cobra tributo, ele não é obrigado a nos dar nada em troca, nada específico. O dinheiro arrecadado pelos impostos, eles vão para vários fins, não tem um fim determinado, tá bom? O Estado não precisa fazer ou dar algo em troca para o contribuinte em troca do imposto, ou seja, ele não precisa dar nada específico, tudo bem? O imposto não é uma troca, que fique bem claro, é um dinheiro que fica à disposição do Estado para que ele faça o que ele quiser, o que ele acha melhor, tá? Veja, nós temos aqui os impostos da União. Temos o imposto de renda, o imposto de importação, o imposto de exportação, imposto de importação. Nós temos o IPI, nós temos o IOF, o ITR e o IEG. Tudo bem? Nós temos os impostos dos estados, o ITCMD, o IPVA e o ICMS, o tributo que é mais arrecadado no Brasil. Nós temos os impostos municipais, o IPTU, o ITBI e o ISS. Tudo bem? Só que nós iremos aqui também falar sobre as taxas. Taxa é um tributo imediatamente vinculado à atividade estatal prestada ao sujeito passivo. Por que que é vinculado? Porque quando nós pagamos a taxa, o Estado devolve algo em troca. Por exemplo, o alvará. Nós pagamos a taxa e recebemos algo em troca imediatamente. Tudo bem? São, pois, tributos vinculados a uma contraprestação. A gente paga e recebe, paga e recebe. Se não pagar, não recebe. Se não receber, não paga. Trata-se de um tributo federal, estadual ou municipal. Então, todos os entes tributantes, todos os sujeitos ativos podem instituir as taxas, tá bom? Contraprestação. Veja, a taxa é uma troca. O cidadão paga o valor e o Estado entrega algo em troca. Tudo bem? Taxa de polícia, taxa de serviço.
A taxa de polícia é a taxa de fiscalização, que não tem nada a ver com a polícia militar. É simplesmente a fiscalização. É uma atividade exercida pela administração pública para poder liberar determinados alvarás, fiscalizações ambientais, liberação de espaço para festas, restaurantes, essas coisas, tá? Não confundamos o poder de polícia com a polícia propriamente dita, a polícia militar, a polícia civil, isso aí é outra coisa. Nós temos também a taxa de serviço, que será cobrada em razão de prestação estatal de serviço público específico e divisíveis. Por exemplo, a taxa da coleta de lixo, a taxa de água, tudo bem? Tudo isso são taxas de serviço, a gente paga essa taxa e recebe o serviço. Aí vai ter algumas disputas no STF, dizendo que o Estado não poderia cobrar a taxa de lixo, porque é uma coisa coletiva de um condomínio, mas o STF acabou aceitando que é uma taxa individual, beleza? Vamos aqui dando continuidade falando sobre a contribuição de melhoria. Veja bem, contribuição de melhoria é o tributo exigível em decorrência de obra pública que valorizou o imóvel de particulares. Com isso, evita-se um enriquecimento ilícito, né? Estranho o Estado dizer que é um enriquecimento ilícito do particular que teve seu imóvel valorizado por obra custeada pela coletividade. Trata-se de tributo federal, estadual, municipal, ou seja, nós temos aqui a construção de alguma coisa, tá? Não importa o que eles estão construindo aqui, mas imaginemos que é uma obra pública, tipo um hospital. Quando esse hospital é construído, ou essa universidade pública, ou seja lá o que for, mas tem que ser público, municipal, estadual ou federal, o Estado pensa da seguinte forma: olha, se nós estamos construindo este projeto, este imóvel aqui no seu bairro, a sua casa vai ser valorizada. Logo, você vai ter que pagar um tributo sobre essa valorização. O nome desse tributo é contribuição de melhoria. Aí eu tenho um questionamento para fazer para o Estado. Beleza, e todo aquele tempo que vocês interditaram as ruas, que atrapalharam o comércio, todo aquele tempo que vocês deixaram o pequeno restaurante, a padaria, o pequeno hotel, sem movimentação, sem clientes. Porque eu já vi diversos casos em que o Estado vai construir uma obra pública e interdita o restaurante. Ninguém consegue ir para o restaurante, ninguém consegue ir para a padaria, para o supermercado. Ele interdita. E depois que a obra está pronta, o que é que ele quer? Ele quer cobrar um tributo sobre a valorização do local. Ora, se fôssemos colocar na balança, o Estado deveria pagar por causa de toda a interdição que ele fez. Tudo bem? Então, tudo isso cabe entrar na justiça. Tudo bem? Então, se um dia o Estado construir uma obra perto da empresa em que você trabalha ou perto da sua casa, você pode questionar na justiça, né, caso o Estado vá querer cobrar alguma contribuição de melhoria, ou mesmo que ele não cobre, se você perceber que você está sendo prejudicado por causa daquela obra, você tem o direito de entrar na justiça. Vai ganhar? Eu não sei, depende muito do caso, mas você tem o direito, tá bom? Então é muito fácil cobrar contribuição de melhoria quando o Estado ignora todo o transtorno causado e todo o prejuízo financeiro que pode ser comprovado através da contabilidade, tá? Basta entrar em contato com um bom escritório de contabilidade e os caras vão calcular todo o prejuízo aproximado que a obra pública causou, tá? Veja, um exemplo aqui, ó, um estádio foi construído em um bairro e isso valorizou as residências. Aqui mesmo na minha cidade, um estádio, né, um estádio, a Arena Castelão foi construída e valorizou praticamente o bairro inteiro, tá? E veja, eu nem estou questionando, eu falo assim, mas eu nem estou questionando de fato todas as obras públicas. Não, eu estou questionando só aquelas que realmente atrapalham. E que você olha lá, né, no projeto previsto para terminar em 1 ano e 5 meses, aí termina em 3, 4 anos. Aí isso é chato. Uma universidade foi construída, né, isso valorizou o bairro, tá bom? Toda obra pública causa uma valorização no local da obra, por isso o nome contribuição de melhoria. Base legal, a contribuição de melhoria é uma das espécies de tributo cuja competência é comum de todos os entes federativos. Ou seja, quando eu falo de todos os entes federativos, eu estou falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você pode dar uma conferida no artigo 145 da Constituição. Tá bom? Veja, não basta existir a obra. Logo, para sua cobrança, necessariamente deve ter havido uma obra pública e esta tenha resultado em valorização econômica do imóvel do contribuinte. Então,
Teve a obra, mas não teve valorização econômica, então não tem contribuição de melhoria, tá? Vale, porém, mencionar que para haver a instituição do tributo deve haver a abertura do custo da obra, isto é, demonstrar quanto foi gasto, devendo a contribuição de melhoria ser cobrada em uma única vez. Então, o Estado tem que abrir a obra, tem que demonstrar todos os custos, tem que abrir a contabilidade, tem que mostrar a nota fiscal, ou seja, não vai ter contribuição de melhoria, tá? Fique tranquilo, não vai ter. TCU tem que vir, tem que fazer toda uma análise, tem que chamar um monte de gente para fazer auditoria. Ou seja, fique tranquilo. Mas caso aconteça, lembre daquela possibilidade em que a obra pública causou transtorno e deu prejuízo contábil e financeiro para as pequenas empresas. Tá bom? Continuando aqui, ó. Empréstimo compulsório, né? Outra espécie de tributo muito polêmica. Como o próprio nome já diz, é um empréstimo. Logo, o governo vai devolver em algum momento, tá? Os denominados empréstimos compulsórios são regulados pelo artigo 15 do Código Tributário Nacional e o 148 da Constituição Federal. A súmula 418 do STF diz o seguinte: o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. Ou seja, o STF diz que não é tributo, mas na prática é, tá? Por quê? Porque a União, só a União pode decretar um empréstimo compulsório. Ela pode fazer isso a qualquer momento. Basta decretar o estado de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, tá? Por exemplo, quando o país estava no auge da Covid, a União poderia ter decretado um empréstimo compulsório. Ia causar polêmica? Ia. Ia fazer sentido? Não ia. Por quê? Porque ia detonar a economia do país. Tá? Ia ter fuga de capital, ia ter um monte de coisa saindo do país. Então, o empréstimo compulsório praticamente é uma coisa que nunca mais veremos na história do Brasil, a não ser que tenhamos governantes extremamente psicopatas e incompetentes. Tá? Existem outros meios para os governantes resolverem os problemas. Tudo bem? O empréstimo compulsório é uma decisão extremamente, eu não vou nem dizer extremamente drástica, eu vou dizer extremamente sem noção, tá? Porque é uma das coisas que iria realmente atrasar a economia do Brasil, tá bom? Motivos para esse empréstimo: guerra externa, declaração ou sua iminência, calamidade pública. Por exemplo, no caso da Covid, o Brasil decretou calamidade pública, tudo bem? Investimento público de caráter urgente e relevante. Estas são as situações legitimadoras ou autorizadas de tal tributo. Então, se o Estado, né, especificamente, se a União encontrar esses três motivos aqui, ela poderia decretar um empréstimo compulsório. Ela vai decretar? Eu tenho certeza que não. Acredito que nunca mais veremos isso no Brasil. Já vimos no passado. Causou um problema absurdo. Hoje em dia causaria muito mais, né, devido à complexidade econômica que está muito maior. Veja, ainda sobre o empréstimo compulsório, para Amilcar Falcão, é a prestação em dinheiro que o Estado ou outra entidade pública de direito interno coativamente exige, nos termos da lei, para custeio de suas próprias atividades, daqueles que possuem determinada capacidade contributiva denotada por fatos geradores legalmente previstos, condicionando-se o seu pagamento à promessa de ulterior restituição em prazo certo ou indeterminado, amortizável ou perpétuo e, eventualmente, de fluência de juros. Em primeiro lugar, se o Estado for cobrar um empréstimo compulsório, ele não vai cobrar de todo mundo, tá? Ele vai cobrar só daqueles que têm capacidade contributiva para isso. Ele vai ter que dar uma data, tá? Ele vai ter que dar uma data de quando vai devolver, quantas passadas vai devolver e qual a taxa de juros ele vai devolver. Tudo bem? A instituição do empréstimo compulsório. Observe-se também que somente a União pode instituir um empréstimo compulsório, mediante uma lei complementar, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Então não basta o Estado ter um motivo para fazer um investimento. Tem que ser urgente, tem que ser público e tem que ser de interesse nacional. Tá bom? Característica. Os empréstimos compulsórios têm duas características que lhes são próprias. O fato gerador
é circunstância para o qual não participa nem o sujeito ativo nem o sujeito passivo. Ou seja, na maioria dos tributos, por exemplo, no caso do ISS, o Imposto sobre Serviço, o contribuinte tem que prestar um serviço. Prestou o serviço, tem que pagar o tributo. Aí o sujeito ativo entra em ação. Nesse caso aqui, não existe a necessidade do sujeito passivo fazer nada. Não tem fato gerador de sujeito passivo. Simplesmente acontece algum motivo e o Estado decreta o empréstimo compulsório. Tudo bem? E diferente dos outros tributos, eles são restituíveis ao final de um tempo. A própria lei que institui o empréstimo compulsório, que tem que ser lei complementar, não pode ser lei ordinária, ela vai ter que dar um prazo de quando vai devolver. Tá? Como os fatos geradores dos empréstimos compulsórios não constam na Constituição, é preciso que a lei instituidora do tributo faça. Assim, seu fato gerador será aquele definido na lei. Vale dizer que o ente terá plena liberdade na escolha de tal fato, não se limitando plenos fatos geradores de outras espécies. Tá? O que significa dizer, na prática, a possibilidade de instituição de empréstimos compulsórios sobre a renda, sobre a circulação de mercadorias, sobre a utilização de serviço público, entre outros. Ou seja, quando o Estado quiser instituir o empréstimo compulsório, o fato gerador é ele que escolhe. Ele pode decretar empréstimo compulsório sobre o lucro das empresas, sobre o faturamento das empresas, entendeu? Sobre o faturamento, enfim, de empresas turísticas, sobre viagens internacionais. O fato gerador é aleatório, é o governo quem vai decidir. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Pode ser sobre folha de pagamento, não faz o menor sentido. O empréstimo compulsório já não faz sentido. Já pensou se o governo decreta empréstimo compulsório sobre folha de pagamento? É mais sem sentido ainda. É por isso que eu digo que isso nunca mais vai acontecer. Importante, por definição constitucional, os empréstimos compulsórios são tributos exclusivamente federais. Tá? Estado e município não podem instituir. Não há previsão para tal modalidade para os demais entes tributantes. Importante perceber ainda que a Constituição Federal exige para sua instituição a utilização de lei da espécie complementar. Sua criação ainda depende da observância das expressas situações estabelecidas no texto constitucional. Então o texto tem que ser totalmente constitucional, não pode ter nenhum erro. Destinação das receitas. As receitas auferidas com os empréstimos compulsórios obrigatoriamente devem ser destinadas para as hipóteses autorizadas. Em outras palavras, os valores arrecadados devem ser destinados para o custeio de atividades relacionadas à guerra, calamidade ou investimento público urgente. Ou seja, se o governo instituir um empréstimo compulsório dizendo que é para calamidade pública, ele tem que gastar centavo por centavo com calamidade pública. Se ele gastar um centavo com outra coisa, ele pode sofrer um impeachment. Tá? Como você viu, é uma coisa bem complexa. Eu fiquei muito tempo aqui falando sobre os empréstimos compulsórios, mas eu precisava falar sobre esses tipos de tributos, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar. Abraço e bons estudos.